Fala aí, Devin, beleza? Aqui é o Danilo mais uma vez, trazendo uma aula a mais aqui para vocês sobre debug. É uma coisa que a gente acaba fazendo muito no dia a dia quando a gente está programando em Java, para resolver problema, para encontrar bugs aqui. Então, por isso a gente faz o debug. Várias ferramentas têm essa funcionalidade, né? Eu vou estar botando aqui no IntelliJ, que é a ferramenta que eu estou usando nesse curso com vocês. Mas os conceitos aqui eles podem ser utilizados, né, também em outras IDEs, tá bom? Como Eclipse, né, e outras aí como VS Code também. Mas antes de começar aqui, né, caso você não é inscrito, se inscreva aí, comente, curte, compartilhe, beleza? Estamos aqui para ajudar vocês nessa caminhada de Java, beleza? Então, como eu disse para vocês, né, a gente acaba utilizando isso no dia a dia para debugar o sistema, né? Eu fui e coloquei aqui aquela implementação que a gente fez, né, dos veículos e carros e tal, da aula 14, tá bom? Se você ainda não viu, quer dar uma olhada nesse código aqui por mais profundo, você pode ir lá na aula 14. Nessa aula eu já vou começar com ele pronto, apenas para a gente mostrar algumas funcionalidades aqui, beleza? Então, como a gente consegue debugar, né, um programa, né? Quando a gente roda ele aqui, direto pelo console, ele só executa, né? E aí fica meio difícil da gente conseguir ver em tempo de execução. Geralmente o programador ele vem aqui, coloca um sysout, por exemplo, aqui, para poder ver, por exemplo, Fiat Uno.get quilometragem, né? Então vou botar aqui, ó, debugando. Só que você vê que isso não é muito legal, né? Sobretudo quando tem muitos logs, né? Ó, fica até difícil de você localizar. O que geralmente ajuda também aqui você dá um Ctrl F, né? Que é o comando aqui de pesquisar. Daí você bota aqui debug, ele já aponta pra gente aqui, né? O ponto que a gente está buscando ali no filtro, né? E aí você consegue nas setinhas, né? No caso só tem um. Se eu fosse no Fiat, por exemplo, ele ia permitir que eu fosse aqui na setinha para cima e para baixo. Beleza, pessoal? Também temos o Case Sensitive, né? Caso você não queira considerar ele, se posso botar, por exemplo, um Fiat Uno aqui, ele não vai achar, né? Porque é o Case Sensitive aqui, beleza? Então, beleza, pessoal. E essa é uma abordagem assim que você vê que não é muito legal, né? Porque se você quiser, por exemplo, debugar mais de uma informação, você tem que entulhar aqui de sysout e não fica muito interessante, né? Então, o que geralmente a gente faz é usar ferramentas de debug, né, das IDEs aqui. Como a gente usa isso, né? Primeiramente, a gente não pode rodar mais com esse runner, a gente vai usar esse do lado aqui, que é um bichinho, né, como se fosse um inseto, né? Por isso que o pessoal bota aqui, que é um debug, né? E a gente precisa marcar o ponto da aplicação que a gente quer debugar, né? Então, por exemplo, aqui, essa primeira linha eu quero começar a olhar essa linha aqui, né? E aí eu coloco aqui essa bolinha vermelha, né, do lado da linha, que você clica com o botão esquerdo normal, né? E ele vai travar aqui a execução quando a gente manda executar. Então, colocando aqui para executar, a gente vê que ele travou ali, a linha ficou diferente, né? Ele vai mostrando na IntelliJ, vai mostrando aqui do lado, né, os valores dos objetos, das variáveis, né, que a gente está manipulando ali. Na parte aqui de baixo, né, ele abre aqui a aba debug, né, mostrando ali as threads em execução, as variáveis aqui do lado, e o console aqui também para poder você ver, né, o que está acontecendo. Ele aqui também permite que você vá passando, né, por exemplo, essa setinha aqui ela passa para a próxima linha, essa outra aqui ela vai para dentro da chamada, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui da linha 6, ele iria para dentro do construtor de avião, né? A gente vai mostrar isso em execução. Caso você não queira usar essas setinhas aqui, você pode usar os atalhos do teclado, que é o F8 e o F9, que é o que eu vou usar aqui, né? Então, vamos dizer que a gente está querendo ver aqui o veículo avião depois de criado, né? Nessa linha que ele está criando esse avião aqui. Então, se eu der um F8 aqui, ele vai passar para a próxima linha. A gente consegue passando aqui em cima da palavra da variável, né? A gente vê aqui os valores, né, carregados por aquele objeto, cada atributo.
A gente consegue ver aqui também embaixo, né, nessa parte aqui. A gente consegue também fazer alguns tipos aqui de operações, né? Avião.getNome, por exemplo. Ele faz aqui o result, né? Então você consegue ter essas facilidades, né? Além disso, você também pode vir aqui em Evaluate Expression, né? Tanto aqui quanto aqui em cima também. Ele tem essa funcionalidade no menu de contexto para poder fazer algum tipo de consulta, né? Então, por exemplo, eu quero ver dentro do avião qual que é o tipo. Você clica aqui em Evaluate, ele dá aqui o valor, né, daquela operação. E aí você consegue debugar de fato aqui algumas informações mais específicas, né, mais facilmente. Beleza. E aí pra gente ir passando aqui o programa, né, vamos dando F8 ou essa setinha aqui de baixo, né, e ele vai executando. Aqui a gente consegue ver o log, né, então damos um F8 aqui. Ele passa da linha de desligar avião. Então, ele dá aqui também objeto de avião normal, né? Se a gente quisesse, de alguma forma, modificar o valor, a gente conseguiria também, né? Então, por exemplo, vamos modificar aqui a Fiat 1, né? Que ele vai printar aqui nesse console. A gente consegue vir aqui, por exemplo, e alterar, né, esse valor. Então, a gente vem aqui em Set Value, por exemplo. Eu coloco aqui o valor que eu quero. Então, Fiat 1 modificada. Então ele aqui já até deu a modificação daquele objeto. Ou a gente pode vir aqui também, se eu não me engano, a gente consegue fazer por aqui também, mas eu uso mais por essa parte aqui de baixo, né? Você consegue modificar nesse set value que é proporcionado aqui. Você consegue também filtrar os objetos, né? Então eu vou dar uma passada mais aqui no código, né? Dessa parte aqui. Deixar ele aqui. A gente tem aqui então dois carros, né, dois objetos de carro. A gente consegue filtrar esses objetos, né? Se a gente quer, por exemplo, tem vários objetos ali em execução, a gente consegue ver Show Carro Objects, então ele só vai mostrar os carros do tipo carro, né, no caso, né, os objetos tipo carro. E se a gente quiser, por exemplo, aqui fazer algum tipo de consulta, né, a gente consegue também. Então, objetos contém método, por exemplo, a gente consegue filtrar só aquele carro que a gente quer, né? Então ele facilita bastante também nesse sentido. O que mais que nós podemos falar aqui, né? Então vamos aqui até o final da execução. Mandou desligar ali o navio, né? E finalizou a execução, né? A gente consegue ver aqui o log da aplicação e a gente conseguiu passar por cada passo aqui. Se a gente quisesse ir vendo, né, o que está sendo setado aqui em memória, né, a gente consegue ir visualizando, né? Se a gente quiser ver, por exemplo, um método dentro aqui, né? Então, por exemplo, esse criar veículo, né? Para a gente entrar aqui dentro, a gente seleciona o Ctrl, ele vai mostrar esse underline aqui e ele vai entrar no método, né? E aí você pode debugar aqui. Se eu clicar aqui de volta, né? Então, se eu vier aqui no nome do método, colocar Ctrl, né, e clicar, ele vai dar as opções de onde está sendo chamado aquele método, né? Então, por exemplo, eu poderia voltar para cá. Então, vamos colocar um debug aqui para a gente ver. Vou chamar aqui a execução. Eu vou dar um F9 para ele passar até o outro ponto, né? Que é aqui onde a gente setou lá dentro o debug. Se eu dar mais um F9, ele vai entrar aqui dentro, ó, e a gente consegue debugar qual que é o tipo que foi passado, né? No caso, ele vai entrar aqui dentro, né? Então, vamos dar um F8. Ele entrou aqui dentro desse cara, ele vai retornar um tipo de carro, né? Então, dei um F9. Aí aqui essa segunda chamada, né? A gente colocou para ele debugar aqui, mas ele chamou aqui novamente. E aí ele chamou com o parâmetro 1, e aí ele vai lá para baixo. Dei um F8, chegou aqui embaixo, do F9 acabou a execução. A gente consegue também, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar, conseguimos ver também a execução em outras classes. Então, por exemplo, se eu quiser acessar esse método de desligar aqui, eu também faço o mesmo esquema, né? Eu clico aqui com o Ctrl, ele vai mostrar para mim a interface desligável, né? Aí eu posso simplesmente clicar nesse botão verde aqui, né? Que ele vai dar as opções, ou também aqui em Ctrl, né? Só que ele vai dar mais opções. Prefiro essa daqui. Então eu vou parar, por exemplo, no do navio e vou
pedir para ele travar aqui a execução, né? Você poderia abrir direto ali a classe, né? Para a gente já conhecer o código, mas também tem essa forma de explorar, né? Então, se eu der aqui um debug, ele vai parar aqui de novo, né? Na execução, e aí parou lá dentro do navio, tá vendo? Ele executou até ali o ligar navio, né? Que a gente falou aqui para ele fazer. E aí no desligar, ele parou aqui pra gente conforme a gente tinha pedido, né? E a gente pode deixar executar. Uma outra opção que umas ideias dão é da gente colocar condições, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu quero que ele pare só quando o tipo for igual a 1, né? Ele tem aqui duas chamadas, né, nesse método criar desligável. A de 0 e a de 1. No caso aqui do desligável, deixa eu colocar no outro método aqui, que ele vai ter duas chamadas, né? Então vou botar aqui igual a 1. Nesse caso, criar veículo, né, ele está sendo chamado duas vezes, uma com 0 e outra com 1. E aí eu só quero que ele pare aqui caso seja igual a 1. Então se eu mandar ele debugar novamente, se eu der um F9, ele vai parar aqui, ó, igual a 1, beleza. Ele para aqui embaixo no navio e ele não para mais ali, né? Ele não executa mais aquele trecho de código com o debug, porque o parâmetro aqui é diferente, né? Então você consegue fazer esse tipo de programação aqui dentro desse fluxo, né? Geralmente eu não uso isso aqui, né? Mas você também pode filtrar por classe, né? Por tipo de instância, né? E outros aqui para você travar aquele debug só quando tiver aquela condição que você queira, né? Então é isso, pessoal. Essa é a aula sobre debug, mas para passar umas dicas para vocês, uns tricks aí, né? Uns macetes que ajuda bastante a gente no dia a dia. Beleza, pessoal? Então é isso por esse vídeo. Fiquem na paz aí. Qualquer dúvida deixa um comentário. Valeu, fui!